E aí, pessoal? Eu estava planejando comentar o tal do julgamento do Lula, né? Evento central aqui da nossa república, mas como todo mundo já está falando disso, resolvi falar desse outro evento que aconteceu ontem e que foi muito ilustrativo, né? Márcia Tiburi, filósofa Márcia Tiburi, ao saber que ia ter um debate com o Kim Kataguiri, do MBL, levanta-se, nega o debate e vai embora, dizendo que tem até medo de estar ali, que está constrangida de estar ali e vai embora. Uma cena que eu achei que vale o comentário. Bom, em primeiro lugar, a Márcia não sabia que o debatedor ia ser o Kim Kataguiri e nisso ela tem um ponto, né? Ela até escreve isso num texto que ela fez a respeito do acontecido. Você, quando você aceita debater, ou você conhece seu interlocutor ou ninguém conhece, né? O Kim sabia que ia debater com ela não sabia, foi meio pega de surpresa e todo mundo tem total direito de escolher se debate ou não debate com quem quer que seja, né? Por um milhão de motivos possíveis, aí uma pessoa pode escolher não debater com alguém, achar que não vale a pena, achar que outra pessoa está se utilizando daquela oportunidade para ganhar de uma forma indevida, ou sei lá, ou que a pessoa não tem maturidade, não tem relevância suficiente para debater, enfim, um milhão de motivos possíveis. Agora, no caso dela, a questão é mais complicada, porque a Márcia Tiburi escreveu, como todo mundo sabe, é famosa pelo livro Como Conversar com um Fascista. Né? Isso que ela trouxe essa grande contribuição recente dela para a filosofia nacional. E na hora que ela é chamada a conversar com alguém que está no campo da direita e que ela consideraria um fascista, que é o Kim Kataguiri, ela se nega a fazer isso e vai embora, se dizendo até com medo daquela situação. Né? Vejam, no livro dela, a Márcia, falando um pouco de filosofia, dá uma definição que eu até achei interessante, que olha, o diálogo é a forma específica do ativismo filosófico. Tá? Ou seja, o filósofo, enquanto filósofo, como é que ele faz o ativismo? Como é que ele participa da política de uma forma mais ativa e levando a discussão social, o debate, a política para o lado que ele quer? Por meio do diálogo. Tá? Ela teve a oportunidade de fazer isso aí e negou. Não quis ser, ou seja, negou a própria definição do que seria o ativismo filosófico que ela poderia estar fazendo ali. Tá? E por quê? Segundo ela, quem é o fascista? Né? O fascista é a pessoa que perdeu a dimensão do diálogo. É também, segundo a definição dela, um eu autoritário, um eu mimado, que nega a existência dos outros, né? Que quer calar os outros, que não aceita nenhuma forma de diálogo com o diferente. Tá? E diálogo é sempre diálogo entre diferentes. Né? Por essa definição, aquele indivíduo que perdeu a dimensão do diálogo. Nessa troca, ou nessa não troca entre Márcia Tiburi e Kim Kataguiri, quem foi o fascista aí? Foi a própria Márcia Tiburi, que fala tanto da importância do diálogo, mas na hora H se mostrou incapaz. Tá? E não me venham dizer que eu defendo o Kim Kataguiri, porque eu sou do lado dele. O meu vídeo mais popular neste canal, inclusive, é a minha crítica dura, uma crítica dura que eu fiz ao MBL aí uns meses atrás, sem nenhum arrependimento. Achei uma crítica muito justa, inclusive, tá? Mas também não tenho nada pessoalmente contra ele, não é que eu odeio eles. No Brasil tem muito isso, né? A gente critica, não, então eles se odeiam, não podem se falar. Pelo contrário, espero que o Kim Kataguiri e demais membros do MBL tenham uma boa influência na vida política nacional para a qual estão se lançando. Mas critico o que tem que ser criticado mesmo, sem nenhum problema e sem nenhum rabo preso. Tá? E nesse caso, posso dizer sem medo nenhum. O Kim estava ali disposto a dialogar, disposto a debater, disposto a conversar. E a Márcia Tiburi, que representa, supostamente, né, representa o valor do diálogo e a importância do diálogo, especificamente do diálogo filosófico, se negou a dialogar, fugiu do diálogo. Tá? Foi uma grande pena. Tá? Mas não é à toa que isso aconteceu. Tá? Eu acho que ela fala, embora eu discorde do uso do termo fascista que ela faz, ela está descrevendo um fenômeno relevante, né? Essas pessoas que perderam a dimensão do diálogo. Né? Isso é uma forma mental, tá? Isso é um jeito de pensar acerca do mundo. Isso é um jeito que você nega a própria possibilidade de qualquer legitimidade para a pessoa que discorda de você. Isso existe, isso é um problema crescente nos dias de hoje. O problema é que ela, junto dessa forma mental, ela dá também um conteúdo para ela. Ela diz, e quem é assim são as pessoas de direita. Se a pessoa é de direita, quase sempre, segundo a Márcia Tiburi, ela vai ser esse tal de fascista. Tá? E obviamente não é assim, né? Obviamente você pode pensar, você pode ter essa forma mental em qualquer posição do espectro político. E na verdade a própria Márcia Tiburi demonstrou esse jeito de pensar nessa mesma entrevista aí com o Juremir aí para a Rádio Guaíba, antes do Kim chegar, né? Ela estava falando ali do voto do Gebran no julgamento do Lula.
E quais eram as duas que, obviamente, votou contra, né, condenou o Lula. E quais eram as hipóteses dela sobre ele? Ou ele tinha sido torturado para dar aquele voto, ou ele era uma mente abjeta em sua subjetividade. Tá? Veja isso. Se a pessoa condenou o Lula no caso do triplex, ele tem que ser dotado de uma mente abjeta. Isso não é exatamente, pensar dessa forma não é exatamente o tal do eu autoritário que nega a possibilidade de alguém ser minimamente decente e discordar de você e que, portanto, nega qualquer possibilidade de diálogo. Tá? Porque se eu dialogo é porque eu acredito que a pessoa tem algo a me oferecer. Eu posso estar certo, eu acredito que eu estou certo, ela está errada. Mas ela está errada de uma forma sincera e defendendo algo e que merece ser ouvida também. Quem sabe em algum ponto ela até possa me ensinar algo. Tá? Agora, se ela é uma mente abjeta, aí não. Daí não tem diálogo nenhum. Essa é a mentalidade que ela chama de fascista e eu prefiro falar em mentalidade polarizada, tá? Ou fanatizada até, né? Ela tem uma mente fanatizada, demonstrou ali uma mente fanatizada, porque nega qualquer legitimidade ao outro lado, está totalmente fechado para o outro e nos deu esse triste espetáculo, um espetáculo no qual a filósofa, que deveria mais do que todos dialogar, e mais, a filósofa que escreveu um livro sobre como dialogar com o outro lado, mostrou a total incapacidade de dialogar com o outro lado. E ao definir o fascista como aquele incapaz do diálogo, acabou, infelizmente, nessa ocasião, mostrando a si mesma como fascista.